Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma palavra. Depois de alguns dias de correria, consegui parar um pouquinho. E eu quero compartilhar com você hoje um momento em que Jesus estava com seus discípulos e eles enfrentaram uma situação e que, de certa maneira, traz uma grande lição para nós, para os dias de hoje. Vamos ver? Mateus 14, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem no barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, porque onde Jesus estava tinha multidão. Por quê? Porque ele fazia muitos milagres. Enquanto ele despedia as multidões aí, ele ficou ali, os discípulos se foram. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte ao fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até com eles, caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas, um homem normal, natural, caminhando sobre as águas. Mas o que o Senhor estava fazendo antes? Estava orando. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Por quê? Claro que um homem normal, natural, andando sobre as águas é um fantasma. Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, sou eu. Ei, sou eu. Como assim? O homem andando sobre o mar? A gente já está com medo. E nesta época, nesse tempo, eles não tinham os grandes iates, os submarinos, os grandes navios que temos hoje. Eram barcos simples, com ventos fortes, ondas batendo contra eles. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde o Senhor estás. Venha. De maneira simples e direta. Venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Olha aqui. Quando o Senhor deu uma palavra, Pedro não olhou para nenhum lugar e para a situação. Ele simplesmente foi na palavra que o Senhor soltou para ele. Venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começando a afundar. E começou a gritar: Senhor, salva-me. Quantos de nós têm passado por isso? Oramos, buscamos a Deus, Deus responde, Deus bradou: Santo! Temos aí, eu tenho certeza que você tem marcos na tua vida de milagres que o Senhor fez. Mas que de certa maneira hoje você está tomada por uma série de problemas. E que a mesma fé que você teve um tempinho atrás, hoje está esmorecida. E que de certa maneira você tem falado: Senhor, ajuda-me, estou afundando. Senhor, porfa, faz alguma coisa. E o Senhor está somente dizendo para você neste dia: venha. Creia, confie, está nas tuas mãos. Ou seja, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a tua fé, por que você duvidou? Nesta palavra de hoje, o Senhor está dizendo para você: onde está a sua fé? Olha para trás aquilo que eu já fiz para você. Eu deixei de ser Deus na tua vida em algum momento? Então, por que duvidar? Essa é a palavra de hoje para mim e para você. Por que estás duvidando do poder
que Ele tem e já se revelou para você. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, você é filho de Deus. Quantas vezes você orando ao Senhor já disse? Quantas vezes você cantando, você diz: o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Então, por que agora você estás aí com medo? Ele somente está a dizer: ei, aonde estás a tua fé?